vamos seguir. É muito importante que a gente aprenda a entender as propriedades das potências, da potenciação, porque a gente vai usar muito esse recurso. Então é muito importante que a gente saiba fazer a leitura e quando usar uma propriedade ou não. Então eu vou, de uma forma prática, falar com vocês e guardem essas informações. Elas estão no PDF de vocês, no material de potenciação, ele está descrito propriedade por propriedade, eu coloquei ali para que vocês saibam a utilização, mas é muito importante, galera, que a gente saiba enxergar essa propriedade toda vez que ela aparece, porque ela não vai aparecer num exercício dizendo assim, determine a propriedade de potenciação X. Não, ela vai estar introduzida, né? Ela vai estar dentro de um exercício e eu vou precisar enxergar o exercício na leitura, na interpretação, quando usar a propriedade. É assim que vai ser cobrado de vocês, galera. Então é muito importante que a gente entenda a propriedade, saiba fazer a leitura, porque a resolução vai estar dentro de um exercício. Então vamos prestar atenção, vamos juntos agora e vamos passo a passo para a gente tirar todas as dúvidas sobre potenciação. Então eu coloquei aqui no quadro para a gente o modelo mais comum de potência, né? E é muito normal as pessoas fazerem uma confusão na explicação e no entendimento de potência. Quando a gente tem esse exemplo que eu coloquei aqui primeiro, ó, 2 elevado ao quadrado. Quando eu digo 2 elevado ao quadrado ou 2 à segunda potência, é muito comum que as pessoas entendam que eu tenho que fazer a multiplicação do 2 base pelo 2 potência. Galera, não é isso, tá? Potenciação é a base multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Vamos entender. Quando eu digo 2 ao quadrado, a resolução é 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Então nós sabemos que 2 ao quadrado é 4, mas nós não fizemos 2 vezes 2, e sim a multiplicação da base 2 vezes. Ó. Base vezes base, ó. 2 vezes 2, 4. Olha o exemplo no 5, vai ficar mais claro para a gente entender. Então, quando eu digo 5 ao quadrado, então não é 5 vezes 2 que dá 10. É a base multiplicada 2 vezes, ó. 5 vezes 5. Então, quando eu digo potência, gente, se fosse 5 ao cubo, seria 5 vezes 5 vezes 5. A potência indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. Ok? Então prestem muita atenção, galera. É muito comum acontecer um erro de 5 ao quadrado, 10. 5 vezes 2, 10. Porque a gente confunde a propriedade. Potência é a base vezes ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Então, 5 ao quadrado é 2 vezes. Ó, 5 vezes 5, que dá 25. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. É a base multiplicada a quantidade de vezes que foi dado no expoente. Ok? Então esse é o princípio da potência, da potenciação. Só que agora a gente precisa entender que a potência ela age de algumas formas muito peculiares. Então a gente precisa entender as propriedades da potenciação. A gente tem alguns casos que são específicos e a gente precisa saber quando se deparar com eles. Por exemplo, leitura algébrica, galera. O que é leitura algébrica? É saber ler a propriedade em letras e interpretar isso em números. Então, quando eu digo a propriedade, ó, A elevado à primeira potência é igual a A, eu estou dizendo o seguinte, ó, quando um número está elevado a 1, o resultado é o próprio número. Então, é importante saber fazer a leitura das propriedades para aplicar. Um número elevado a 1 vai dar sempre o próprio número. Exemplo, ó, 3 à primeira igual a 3. Tá? Então eu não preciso exatamente saber resolver, e sim interpretar essa informação aqui. Ó. Essa informação que é importante para a gente. Ó. Então a primeira propriedade, eu sei que toda vez que um número está elevado à primeira potência, o resultado é o próprio número. Então essa é a primeira propriedade. Outra propriedade muito importante da potenciação. Toda vez que um número qualquer for elevado a zero,
o resultado dele é 1. Tudo bem? Então, ó, A elevado a zero, ou um número qualquer que representa A, né? A elevado a zero, o resultado é 1. Então, eu sempre digo aos alunos, galera, não importa o número, qualquer coisa elevado a zero dá 1. Só com uma exceção. 0 elevado a zero é zero. O resto, galera, 58 milhões elevado a zero dá 1. Somente o zero, quando elevado a zero, que dá zero. Tudo bem, gente? Então, peguem essa propriedade. O número elevado a zero igual a 1. Eu dei um exemplo, ó. 15 elevado a zero igual a 1. Sempre. Tudo bem? Vamos para uma próxima propriedade, ó. O número 1 elevado a qualquer potência, 1 elevado a qualquer potência vai dar 1. Sempre, ok? Não preciso nem calcular. 1 elevado a 230 igual a 1. Então, guardem as principais propriedades. Vamos para mais. Agora a gente começa a ter umas propriedades um pouquinho mais complexas, mas não é difícil entender. Então, eu coloquei a propriedade aqui, ó, dentro do quadro aqui, ó. Então, A elevado a menos n, ou seja, um número elevado a um expoente negativo, gente. Como é que eu faço? Eu inverto ele numa fração, ó. A elevado a menos n vai ser 1 sobre A elevado a n. Vejam, reparem que a gente colocou o expoente positivo, ó. Quando eu inverto na fração, eu coloco o expoente positivo. Por quê? É muito difícil calcular expoente negativo. Eu preciso achar uma maneira de transformar aquele expoente em positivo. Então, olhem aqui o nosso exemplo. Ó. 3 elevado a menos 2. Eu sei quanto é 3 elevado a menos 2? Não, eu preciso fazer um cálculo. Então, eu aplico a propriedade. Ó. Eu inverto 1 elevado a 3 e o 2 vai ficar positivo. Então, eu inverti para que a potência ficasse positiva. 1 elevado a 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que dá 9. Então, 3 elevado a menos 2 dá 1 nono. Apliquem essa propriedade sempre que a gente tiver o expoente negativo. Agora, presta atenção. Quando o expoente negativo estiver no denominador de uma fração, então, quando ele for o denominador da fração, eu aplico uma outra regra, ó. A sobre B elevado a menos n. Reparem que o B está elevado a menos n e o B é denominador de uma fração. Como é que eu resolvo isso? Eu simplesmente vou aplicar a seguinte propriedade. Ó. Eu vou manter o A vezes o B, né? Então eu estou levando o B lá para cima e aí o M fica positivo. O expoente fica positivo. Vamos dar uma olhada no exemplo. Ó. 3 sobre 4 a menos 2. Quanto é 4 a menos 2? Não sei. Preciso trabalhar com a potência positiva. Então, eu vou manter o 3 vezes, aí eu levo o 4 lá para cima, ó, e o expoente fica positivo. Então, 3 vezes 4 ao quadrado. Lembrando, hein, gente? Primeiro eu calculo a potência, depois a multiplicação. Então, ó, 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16. 3 vezes 16, 48. É muito simples também. Tudo bem? E aí, para nós agora, então, a nossa última propriedade. Depois a gente vai entrar em operação com números e frações. Então, as propriedades das operações. Então, vamos lá. Nossa última propriedade. Quando eu tenho um número elevado a outro e elevado a outro, potência de potência, como é que eu resolvo isso? Ó? Então, A elevado a N elevado a M, eu tenho A N vezes M. Ou seja, eu vou multiplicar as duas potências. Se eu tenho, olha aqui o exemplo, ó, 3 elevado ao quadrado elevado à terceira. Como é que eu resolvo isso? 3 elevado a 2 vezes 3, 3 elevado à sexta potência. Tudo bem, gente? Então, essas são algumas propriedades que a gente tem da potenciação. Façam com muita atenção, revejam essa aula, revejam esse vídeo, porque é muito importante a gente compreender todas essas propriedades, galera. Não adianta decorar, eu preciso entender quando aplicar, ok? Agora a gente vai dar uma olhada, então, nas propriedades das operações com números em potenciação. Quando a gente tem operação com números em potenciação. A gente vai usar algumas regrinhas um pouquinho diferente, mas vai continuar usando isso tudo. E depois a gente vai fazer alguns exemplos, ok? Até daqui a pouco.